Santo possa encher o seu coração, a sua alma, com toda a alegria, com toda a felicidade de ser um servo, de ser um filho de Deus. Nós vamos louvar agora o nome de Deus, preparando o nosso espírito para a mensagem que será pregada nesta noite. Pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei. Da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Seu conforto me vem mitigar qualquer dor, com amor guardar a sua lei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei. Da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eternal, com os salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei. Da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Vamos todos colocar em pé agora e vamos cantar mais um hino. O Senhor está aqui. Senhor está aqui,
O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu deem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém. Amém. Todos que puderem, vamos nos colocar de joelhos e orar a Deus. Querido Pai amado que estás nos céus, nós agradecemos o privilégio de mais uma vez estar na nossa santa casa de oração. Agradecemos porque estamos vivos e com saúde aqui. Queira, Senhor, abençoar esse culto, que ele seja um louvor ao teu nome e seja para engrandecer o seu santo nome. O Senhor use as mensagens musicais para tocar nossos corações, através do Alexandre, o sermão dessa noite através do irmão Ricardo Guimarães, que o Senhor possa usá-los como instrumento em suas mãos e nos faça chegar um pouquinho mais perto de Ti. Abençoe tudo e a todos, abençoe também os nossos internautas, que da mesma maneira sejam abençoados pela Tua palavra. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos mais uma vez dar as boas-vindas a todos, nossos convidados que se sintam bem no nosso e-mail, você internauta que nos acompanhe, compartilhe esse link para que todos possam assistir, todos possam conhecer um pouco mais da mensagem de Jesus, www.vilasmatilde.org.br/TV. Compartilhe nas redes sociais, no Facebook, que essa mensagem de hoje pode servir por um amigo seu, por algum familiar, enfim, que você compartilhe para que a mensagem de Deus chegue a todo mundo nessa geração ainda. Nós teremos a oportunidade de ouvir hoje o nosso irmão Ricardo Guimarães, é um grande amigo, já há bastante tempo a gente não vê-lo pregando aqui em nossa igreja, e aceitou o nosso convite, veio da igreja do Rio Branco, e hoje nós vamos ouvi-lo pregar. Mas antes, nós vamos ouvir uma mensagem musical com o Alexandre, para preparar nosso espírito para o sermão dessa noite.
amar você. Planejei um ser livre para pensar e agir. Imaginei alguém podendo decidir. Corri o risco de até lhe perder. Lhe dei um lindo lugar para viver. E à tardinha eu vinha lhe ver. Mas quando eu lhe chamei e você se escondeu, vi o mal conseguir lhe prender. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Naquele dia eu chorei ao ver você, tão cheio de sonhos, mas cego sem ver. Tentei lhe explicar, você não quis me ouvir. Foi duvidar, duvidar de seu pai, e se tornou um escravo do mal. Tinha vida e tornou-se um mortal. Mas mesmo assim eu lhe amei e meu filho entreguei pra lhe dar liberdade outra vez. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Amém. Uma boa noite a todos. Início de semana nova, desconhecida aí para todos vocês. Fazemos planos de trabalho, planos de escola para quem tem ainda a idade acadêmica, planos para filhos, para aqueles que são os pais,
planos para namorados, para aquelas que estão nessa fase da vida, muitos planos para uma semana nova. A palavra está repleta de instruções para quem quer começar uma semana nova. A dúvida é qual delas escolher para a comunidade da Vila Matilde. Quando eu entrei, comentei com o Dr. Eduardo que a última vez que eu visitei a igreja de vocês, ela estava na versão antiga. Quem aqui é da versão antiga da Vila Matilde? A maioria, né? Alguns, pelo jeito, não conheceram a versão antiga, quando não tinham essas luminárias laterais, quando o carpete não era dessa cor, a frente não era essa escada em forma de semicírculo, não tinha um clave nova, não é, doutor Eduardo? Não era ainda um clave nova, não é, né, Juliano? Juliano era pequeno, né, Juliano? Quantos anos você tinha? Não precisa falar, né? Mas nessa época eu estava começando o curso de teologia. E eu me lembro quem me convidou a primeira vez para pregar nessa igreja. E hoje, por sinal, ele está aqui, foi o Mário. O Mário falou: Ricardo, você está fazendo teológico? Vai fazer o teológico? Você não quer vir pregar aqui para a gente? Preguei uma vez, depois preguei uma segunda vez, uma terceira vez, acabei fazendo semana de oração. E o meu vínculo com a Vila Matilde lá no passado acabou sendo muito grande. Pessoas lá da nossa comunidade da Rio Branco também vieram para cá, permaneceram aqui durante um bom tempo. Alguns acho que ainda se encontram por aqui. Então o vínculo entre a Vila Matilde e a história do Ricardo lá no passado é sempre muito forte. E é um carinho muito grande pela igreja da Vila Matilde. E é bom poder voltar aqui na nova fase de vocês, uma fase, por sinal, muito bela. Parabéns pelo templo de vocês. Mas o que estudar num domingo à noite? Vocês sabiam que a mensagem do domingo à noite ela é mais difícil do que a do sábado pela manhã? Porque ainda que você falhe no sábado pela manhã, você tem o domingo à noite para consertar. Mas se você falhar no domingo, em tese, em teoria, você só vai ter no sábado seguinte. Porque normalmente a quarta-feira há uma dificuldade maior frente à faculdade, uma série de outras coisas que encontramos. Então é o domingo à noite que a ponte, né, é aquela ponte entre você começar verdadeiramente a sua semana de trabalho, para aqueles que descansam no domingo e acabam não trabalhando. E eu escolhi nessa noite, depois de pensar um pouco, eu e mais um colega da época do curso teológico, organizamos uma série chamada Personalidades Ocultas. Personagens pouco vistos dentro da palavra. E eu escolhi um personagem que talvez você não ouça falar muito, porque ele é um desses personagens ocultos. Eu convido você a abrir a palavra no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Os versos que nos importam serão dos versos 9 em diante. Mas faremos algumas menções só para contextualizarmos a história. Alguns já bateram o olho no título do capítulo, Tiago, Pedro, Herodes, nenhum desses. Eu conheço a história de todos eles. Não, não é nenhum desses. Apenas um verso pequenino vai mencionar o personagem que chama a minha atenção para essa noite. Peço a gentileza de você fechar os seus olhos, porque eu gostaria de pedir uma bênção especial ao Senhor. Querido Deus, a tua palavra será aberta e vamos estudar a história de um personagem com pouco subsídio para entendermos lições práticas para o ano de 2014. Mas se o Senhor fez questão de que alguém gravasse sua história na palavra, mesmo que seja em um único verso ou poucos versos do Novo Testamento, por certo, o Senhor gostaria que em algum momento tirássemos lições desta vida, desse personagem. Abra, Senhor, nosso coração perante a tua palavra e nos ensina o que podemos aprender dele. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Contexto, capítulo 12, verso 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso era agradável, olha só, hein? Havia um motivo, e um motivo político para isso. Vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu e prendeu também a Pedro. Pergunta, aonde isso está acontecendo? O nome da cidade não aparece, ele já apareceu nos capítulos anteriores, mas é fácil deduzir. Aonde estava Pedro, Tiago, João, Herodes? Onde eles estão? Nome da cidade. Alguém arrisca? É primordial saber o nome da cidade, para podermos prosseguir.
Muito bem, a cidade de Jerusalém. Dentro da cidade de Jerusalém, Tiago perde sua vida, e já que isso, de alguma forma, motivou os judeus, por uma questão política, Herodes vai e manda prender a Pedro. Só que dessa vez Herodes tomou alguns cuidados, porque já numa ocasião anterior, já havia acontecido uma libertação. Então agora ele fez questão de colocar algumas escoltas para tomarem conta de Pedro, mas para que ele não saísse dali de forma nenhuma. Pedro é colocado nessa prisão, e conta aqui a história. Eu não sei se vale a pena mencionar. Vale a pena mencionar. Olha isso aqui, olha o verso 6. Então Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Sentinelas ainda estavam à porta guardando o cárcere. Mas nessa situação, Deus envia um anjo, que você conhece a história, fala: Pedro, levanta. Ele até acha que está tendo um sonho. Não, você não está sonhando, levanta. E ele sai andando no meio das pessoas e acha estranho, porque a porta se abre, todos estão paralisados, adormecidos, ninguém acorda, ele vê que tem um personagem à frente dele, mas isso é tão ilusório, é tão surreal para Pedro, que a palavra diz que somente quando ele sai da cadeia que ele se dá conta que aquilo não era um sonho, aquilo era verdade. E quando ele está do lado de fora, a primeira coisa que vem à cabeça: bom, estou liberto, vou para onde? Eu tenho que correr para algum lugar, não é? Mas eu vou para... Eles não tinham casas, eles eram nômades. Vai para a casa de quem? Então surge o nosso personagem. Ele resolve ir para a casa de uma mulher chamada Maria, mãe de um jovem chamado João Marcos. Leia comigo a sequência dos versos. Olha só. Diz aqui então, verso 11: Pedro então, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Verso 12: considerando ele a sua situação, parou, pensou, resolveu ir então à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Eu quero te fazer uma pergunta antes de prosseguir. Você está dirigindo, acontece um acidente. Quem é a primeira pessoa que você liga? Para quem que você liga? Para quem? Pai, mãe, esposa, marido, as pessoas que são mais próximas. Mas imagine que você não tem essas pessoas para comunicar. Quem são as próximas pessoas na sua listagem que você vai procurar de imediato para dizer de algo, que está te afligindo e você precisa dar essa notícia? Para quem? Amigos. Amigos próximos, alguém que você possa confiar. Por essa simples menção, me faz entender, como um estudioso da palavra, que a casa de Maria era uma casa comum a quem? A Pedro. Ele está do lado de fora da grande cidade de Jerusalém, pode escolher ir para diversos lugares, para o templo, ele pode ir para a casa de A, B, C, D, E, F, mas ele fala: eu vou para a casa de quem? Eu vou para a casa de Maria, para a casa de João Marcos. Porque muito por certo era uma casa que ele costumava visitar, era uma casa que ele se sentia bem, uma casa que ele podia falar, sem se preocupar que se as pessoas estavam medindo suas palavras para o acusar lá fora, mais ou menos como Jesus se sentia quando visitava o lar de uma família de 3 irmãos na cidade de Betânia. O lar de Marta, Maria e Lázaro. Pedro se sentia bem nessa casa. E quando ele chega e bate na porta, uma mulher que só vai aparecer nessa situação abre a porta para ele, uma mulher de nome, olha aí na palavra. Oi? Como ela se chamava? Rode. E quando ela vai abrir a porta, mas ela vê, ouve ali que é Pedro, ela fica tão entusiasmada, mas tão entusiasmada, que ela não abre a porta. Ela sai correndo e diz: Pedro está aqui, Pedro está aqui, Pedro está aqui. E lá dentro, sentado, aliás, ajoelhado, orando, está um jovem chamado João Marcos, orando para que o Senhor interviesse, para que o Senhor fizesse algo, para que o Senhor libertasse Pedro. E quando ele ouve aquilo, o seu coração pulsa de imediato, ele dá um salto para dizer: é Pedro. Mas os mais velhos falam: você fala como qualquer louca, você está delirando, imagina que é Pedro, Pedro está lá na prisão. Engraçado. Para que eles estavam orando? Por um milagre. Mas eles ouviram de um milagre e não creram. Conta certa história que um garoto pequeno de uma cidade do interior, a veracidade da história eu não sei, vou contá-la como eu a ouvi.
E esse garoto estava numa cidade que não chovia com muita afluência. E nós aqui em São Paulo, quando passamos por um período de seca, né, sabemos que à noite vai ter racionamento de água, mas no dia seguinte a água vai estar lá na torneira. Ainda que não esteja, tem água na caixa d'água, ainda dá para aguentar mais um tempinho. Estamos preparados. Mas numa cidade onde não chove 3, 4, 5, 6, 7 meses, os rios vão baixando até que fica tudo seco, as coisas não são bem assim, começam a ficar desesperadoras. E conta que toda essa família ia até a igreja e o pastor falou: gente, nós precisamos orar por uma coisa diferente. Não vamos orar pelos doentes. Não... Agora o foco da nossa oração é para que o Senhor envie o quê? Chuva. A gente precisa de chuva. A lavoura está morrendo, os animais não têm... A gente precisa de chuva. Vamos orar para que o Senhor mande chuva. E eles estavam numa semana de oração. E o pastor orou no primeiro dia, orou lá no segundo, no terceiro. Mas quando eu estava chegando ao final, foi assim que eu ouvi essa história. Ao chegar em casa, a garotinha, um dia quente, a garotinha preparou suas coisas para ir para o culto e junto pegou um guarda-chuva. Por que ela pegou um guarda-chuva? Nós estamos orando para que chova? Então eu estou preparada para a chuva. Eles oravam por algo, mas não estavam preparados para receber. Mas João estava. João Marcos estava preparado, ele deu um salto. E ele estava preparado para abrir a porta. E quando a porta foi aberta, Pedro fez isso e falou: espera, nem me perguntem nada, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Porque a euforia era grande. E enquanto Pedro contava, eu imagino os olhos de João brilhando e ouvindo do seu ídolo, né, do seu mestre, Pedro, aquelas palavras: olha, o Senhor fez isso, fez isso, fez isso. Mas se aquela não era a primeira visita de Pedro à casa de Maria, influenciando João, eu posso acreditar que João já tinha ouvido algumas histórias da boca de Pedro. João já tinha ouvido a história de um peixe, e que de dentro da boca de um peixe, Jesus havia tirado uma moeda. João já tinha ouvido da boca de Pedro a história magnífica da visita de 2 personagens do céu, e ele tinha visto com seus próprios olhos. João já tinha ouvido da boca de Pedro a ressurreição de Lázaro. João já tinha ouvido da boca de Pedro de um paralítico de 38 anos voltar a andar. João já tinha ouvido muitas histórias e ele não ouvia como você e eu ouvimos. Ele não ouve a história que foi contada por outro, mas ninguém que está aqui hoje viu algum desses milagres. Você, como eu, tem que acreditar. Simplesmente acreditar, porque nenhum de vocês foi uma testemunha ocular. A diferença era que João ouvia de uma testemunha ocular. Eu vi. Não estou dizendo que alguém me contou. João, eu vi. E quando ele ouvia, né, Pedro contando isso para as pessoas, o seu coração ia se motivando, ia se aquecendo. E eu imagino que o jovem João ia imaginando: um dia eu quero ser como ele. Eu quero ter a mesma oportunidade que Pedro, quero ser um deles, quero sair pelo mundo afora pregando. E o seu coração ia pulsando cada vez mais forte com aquela história. E aquilo pulsou tão forte, mas tão forte, que aconteceu um episódio que foi marcante para ele. E eu quero que você leia comigo. Leia, por gentileza, versos 20 em diante. Havia uma divergência entre o mesmo Herodes, que estava causando essa destruição ali em Jerusalém, e os habitantes da cidade de Tiro e Sidom. Então resolveram, né, fazer uma reconciliação, um grande evento. E no dia desse grande evento, acontece um episódio fatídico para a história de Herodes. Está lá ele em trajes reais, assentado no trono, e quando, né, ele começa a falar, o povo ouve a voz de Herodes, e não sabemos o porquê, mas o povo começa a dizer: essa é voz de um Deus, não é voz de um homem, é voz de um Deus. E a Bíblia deixa entender que Herodes se vangloriou tanto com esse processo, que o Senhor achou necessário enviar um castigo imediato. Ele foi acometido de uma morte letal, foi comido por vermes e morreu naquele mesmo instante. O destruidor foi destruído numa única noite, quando quis ser igual a Deus. Crie o paralelismo que você quiser com essa história, porque dá para ser criado. Quando esse episódio acontece, e de certa forma, grava isso, gente, quem estava ocasionando, quem estava importunando os cristãos? Um homem chamado... Quem era que começou a perseguição no início do capítulo 12? Herodes. E agora Herodes estava o quê? Morto. Sabe o que isso significava? Bom, agora eu
posso pregar o evangelho sem muitas dificuldades por aí afora. Já não corre tanto o risco de uma cela, não corre mais talvez o risco de eu perder a cabeça como perdeu Tiago, porque Herodes agora está o quê? E agora o coração de João pulsa mais forte ainda, porque agora o caminho para o evangelho está aberto. E João faz então algo inesperado. Quando Pedro não mais, quando um homem chamado Paulo visita a mesma casa, alguém se predispõe ao ministério. E esse alguém é João Marcos. Olha só o que diz o final do capítulo. Herodes já morreu e então acontece isso. A palavra do Senhor, diz o verso 24, crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém e agora levaram também a quem? João, apelidado? Queridos, ninguém leva ninguém por obrigação, exclusivamente por predisposição. O livro Atos dos Apóstolos menciona que João, vendo tudo o que estava acontecendo, ele sentiu que o momento era para isso. Ele se entregou para o evangelho. Eu quero pregar também o evangelho. João não era qualquer um dentro desse contexto. A palavra menciona que ele tinha um parentesco com um desses dois homens. Abra aí, Colossenses capítulo 4, verso 10. Quem era João Marcos na família desses personagens que estavam pregando o evangelho? Ele era parente de alguém. O que diz em Colossenses capítulo 4, verso 10? Ele era o quê? Primo de Barnabé. Um dos dois que estão resolvendo agora partir para pregar o evangelho. Primo de Barnabé. Sabe por que é importante essa menção? Porque vai ter um cisma mais para frente, e é claro que normalmente puxamos a sardinha para quem é da nossa família, não é assim que funciona? Pois bem. Mas antes de prosseguir, eu queria pedir a gentileza de você abrir a palavra, deixar aberta em Atos capítulo 13, porque o que nos importa são os versos que virão do 13 ao 15. Antes disso, acontece um episódio. Quando eles viajam para Seleucia e depois para a cidade de Chipre e depois a Salamina, dentro desse processo, eles vão encontrar um homem que realizava algumas... Nós não sabemos dizer se era só ilusionismo ou se era magia negra. A Bíblia diz que ele era um mágico. Ele tinha um nome em hebraico, era Bar Jesus, que traduzindo ele era conhecido como, o que diz aí? Como alguém já falou? Elimas. Elimas fazia algumas coisas interessantíssimas que aos olhos das pessoas eram fora do normal. Então, para eles aquilo era mágica. E quando Paulo e Barnabé começaram a pregar junto de João Marcos, eles começaram a alcançar o interesse de um determinado político dessa região. Quem era? Não era um outro. Dá uma olhadinha aí. Leia na palavra. Quem era? Um político importante, antes aí dos versos que eu mencionei. Não encontraram? Opa, obrigado. Quem era? Sérgio Paulo. E esse homem era um homem importante. E o inimigo sabia que se o evangelho chegasse ao coração de Sérgio Paulo, isso traria alguns problemas para o seu enredo. E então, utilizando Elimas, ele começou a fazer contrafações. Paulo falava uma coisa, Elimas ia e fazia uma mágica para provar o contrário. Paulo falava outra coisa, Elimas ia fazer uma outra mágica para provar o contrário. E Paulo estava perdendo a paciência com ele, até que um dia ele olha para ele: você é um filho do diabo, e agora você vai ficar sem ver a luz do sol durante um tempo. E dito isso, imediatamente Elimas perdeu a visão. E quando Elimas perdeu a visão, Sérgio Paulo olhou aquilo e falou: isso sim é mágica do quê? Isso é mágica de verdade. Agora eu estou vendo mágica. E Sérgio Paulo se convence de que o poder acompanhando Paulo e Barnabé era maior do que a mágica realizada pelo Deus de Elimas ou quem quer que fosse. Motivo de glória, não é? Um ponto a mais para João Marcos se fortalecer. Só que, queridos, a Bíblia não conta parte da história. Assim como ela não conta parte da sua história. Quantos anos você tem? 32. Quem vê o Juliano aqui na igreja só com 32 anos, multipliquem, quem é bom de matemática, aí multiplica 32 por 360.
mas dá uma pancada de dias, não dá? Sabe o que significa? 32 vezes 360 foi cada dia que eles precisaram levantar pela manhã, falando: Senhor, vamos cuidar do nosso filho hoje, o Senhor tem que nos dar luz, tem que nos ajudar. Ninguém vê os milhares de dias que eles passaram, mas vem o Juliano. A palavra faz a mesma coisa. Ela te mostra um evento sem obrigatoriamente ter que te mostrar todas as coisas que precisaram acontecer antes daquilo para o fato maior. Então nós nos vangloriamos apenas do feito grandioso. Paulo se sobrepôs a Elimas. Mas, queridos, alguma coisa aconteceu durante aqueles dias ali que impressionou profundamente o coração de João Marcos. Ele ficou angustiado com o que ele viu. E o livro Atos dos Apóstolos nos dá algumas luzes, né? Ilumina um pouquinho para entendermos melhor. Paulo e Barnabé estavam acostumados com a privação. Eles acordavam cedo e às vezes não tinham café da manhã. E eles saíam para o trabalho. Às vezes o almoço deveria ser um copo de água dado por alguém na rua. No decorrer do dia, eles não sabiam aonde dormiriam à noite. No dia seguinte, levantavam pela manhã: e aí, onde vamos tomar banho? Já passou 2 dias sem tomar banho? Não é nada agradável, não é? Para quem é desbravador, ainda usufrui dessa característica esporadicamente nos acampamentos, por escolha ou não, mas acaba usufruindo de um dia ou outro. Vou ficar sem tomar banho, para não ter que, pegar fila para o banheiro. Não é nada agradável ficar sem tomar banho. Mas se você não tem uma casa para morar, automaticamente você pressupõe uma série de coisas que você vai deixar de ter. Você não tem um banheiro agradável para você sentar, você não tem um chuveiro para tomar um banho, você não vai poder acordar, abrir a geladeira a hora que você quiser para pegar o seu iogurte, pegar uma fruta que está na cesta, cortar, colocar a sua aveia. Você não vai ter essa facilidade que hoje, como cristão, você tem. Você vai acordar amanhã, aliás, você vai sair daqui da igreja, vai ouvir uma palavra confortadora, mas vai chegar na sua casa, no conforto da sua casa, como eu vou chegar na minha. Eles não tinham isso naquela época. Paulo e Barnabé terminavam de pregar aqui para um grupo de judeus numa determinada sinagoga fora de Jerusalém, e os caras ficavam vibrantes e cada um ia para sua casa vibrando. E sabe para onde Paulo e Barnabé iam? Ou iam para a casa de alguém que oferecesse, ou iam passar na rua ao relento, fazendo uma oração, conversando com uma outra pessoa, ou quem sabe embaixo de uma árvore. E João foi passando essa falta, essa escassez de benefícios que ele estava acostumado a ter na sua casa, com sua mãe tomando conta dele todo dia. Passou um dia, passou 2, passou 3, olhava a possibilidade constante de prisão, as dificuldades que poderiam vir pela frente. Isso foi apertando o coração, e agora Paulo e Barnabé estavam indo cada vez para mais distante da onde? De sua terra natal, da cidade de Jerusalém. Vamos para Panfilha agora. Puxa vida, a volta está ficando cada vez mais distante. E João, num desespero pela falta de conforto que a vida missionária estava ocasionando, ele desiste do sonho de criança, do sonho do evangelho, daquela motivação do primeiro amor. E ele resolve voltar então para sua casa em Jerusalém. É o que vai nos dizer os versos que eu pedi para você separar. Versos 13 em diante. E navegando então agora de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se então a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para onde? Voltou para Jerusalém. Desistir de um projeto de vida não é fácil, não é? Nada fácil. E ainda mais quando outras pessoas continuam o projeto e você fica para trás. Mas era isso que estava acontecendo. E eu queria dizer para vocês que normalmente nós não damos falta de algumas coisas até que nós venhamos a perdê-la. Alguém aqui já assistiu um filme, uma produção aí cinematográfica, já antiga, não tão antiga, mas não é algo novo, O Livro de Eli, Denzel Washington? Já assistiu? Sabe qual é o enredo do filme? Não vou contar, porque para quem não assistiu, de repente vale a pena assistir. Mas o enredo é: mundo foi destruído, enfim, uma catástrofe natural. E entre outras coisas, os recursos que antes eram considerados o top da humanidade, o ouro, a prata, diamante, tudo isso perdeu valor. E tem aonde você quiser até. Se você for procurar, você vai encontrar. Mas ninguém dá mais valor. Porque agora o que falta é água. E meu amigo, quando o assunto é água, você prefere água ou ouro? Se você tiver que escolher um dos dois, ouro você não vai beber.
e pode muito bem viver sem ele. E o mundo agora começa a dar valor para as únicas coisas que antes eles tinham em abundância e agora eles não têm mais. Hoje nós temos abundância de tudo, não temos? Estou de terno e gravata, espero chegar em casa, poder tomar um outro banho num chuveiro quente, agradável. Espero poder amanhã acordar cedo, levo minha filha na escola, depois começo o meu dia de trabalho. Vamos cada um aqui correr para uma atividade diferente, porque estamos acostumados, faz parte do nosso dia a dia. E se tudo isso nos fosse retirado, se nós tivéssemos privação de todo esse processo, continuaríamos acreditando no mesmo ideal? Será que continuaríamos? João achou que não dava mais e ele desistiu. E Paulo abominou aquela decisão de João. Paulo abominou e Paulo falou muito para Barnabé, falou muito. Barnabé, não quero nunca mais João acompanhando a gente numa viagem. Mas Barnabé tentava amenizar a situação e é natural entender por que Barnabé tentava amenizar. Primeiro porque era o quê? Era primo. Mas segundo, porque Barnabé, um coração mais capacitado no processo de fortalecimento, não menosprezando a atividade de Paulo, porque Paulo foi o ápice do Novo Testamento. Paulo é o pregador, escritor de 14 dos 27 livros. Paulo é o homem dos gentios. Paulo é o personagem do Novo Testamento. Ninguém, tirando Jesus Cristo e João Batista, se compara a Paulo. Nem Pedro e nenhum dos outros apóstolos vão se comparar à dedicação de Paulo. E tanto é verdade que só saiu da boca do próprio Jesus para ele a frase: esse instrumento para mim é de muito valor. Portanto, pode engolir o que você acha que tem que engolir e vai lá abençoar ele. Disse isso para quem? Para Ananias, que não queria abençoar Paulo. Vai lá porque ele é um instrumento de muito valor para mim. E foi. O que ninguém queria fazer, esse homem fez. Sabe onde os apóstolos pregavam? Tudo que você vê sobre pregação deles, sabe onde que é? Em Jerusalém. Criamos um projeto maravilhoso para São Paulo, porque São Paulo é uma das metrópoles do mundo. Ótimo, mas é só para São Paulo. Não pode ir para Campinas, não pode ir para Vinhedo, não pode ir para Osasco, não pode ir para Guarulhos. É São Paulo e ponto final. E aqui vamos fazer tudo possível em São Paulo. Não, o plano de Jesus não era esse. Lembra? Jerusalém, Judeia, Samaria e... Mas ninguém queria levar para os confins da terra. Um homem resolveu fazer isso e foi morto, foi apedrejado, que foi Estevão. Deus falou: opa, está aqui um novo. Quem era? Paulo. Paulo, você vai levar o evangelho aos gentios. E se não fosse Paulo viajando pela Grécia, pela Itália, por toda a região da Arábia, por toda aquela parte de cima da Europa, nós não teríamos hoje o evangelho como nós o temos. Então, não tenho nada contra Paulo, exceto fazer uma pequena menção positiva a Barnabé e não negativa a Paulo. Paulo era o homem do projeto. A sua preocupação era uma: o evangelho, o evangelho, o evangelho, o evangelho. E o que não estivesse de acordo com o evangelho ficaria o quê? Ficaria para o lado, porque a sua preocupação era o evangelho. Barnabé era preocupado com o evangelho, mas também era preocupado com o quê? Com todas as cisões que poderiam acontecer durante esse percurso, enquanto Paulo ia trilhando o seu caminho, forte. E Barnabé via em João Marcos um futuro obreiro, que apesar da meninice agora, de ter fraquejado enquanto a situação não estava tão agradável, ainda via que ele podia voltar e realizar um bom trabalho. E ele não queria desistir de João Marcos, mas não queria mesmo. Mas isso causou uma cisão, e eu quero que você veja isso. Por favor, acompanhe comigo Atos capítulo 15. Olha só o que isso ocasionou. Atos capítulo 15, versos 36 em diante. Já estamos falando da segunda viagem missionária, ok? De Paulo e Barnabé. E dentro desse processo diz assim: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Barnabé, vamos voltar agora para visitar os irmãos de todas as cidades, aonde na nossa primeira viagem nós cultivamos. Vamos voltar agora para ver como eles estão, dar uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento. Vamos ver. E Barnabé então queria fazer o quê? Paulo, aonde eles estavam? Se presume a ideia que eles estavam onde? Jerusalém. E muito provavelmente talvez estivessem ceando na casa de quem? Na casa de quem sempre os recebia muito bem. Olha, eu queria levar João, Paulo. Como assim você queria levar João? Já não foi suficiente o que ele fez para a gente lá no passado?
largou a gente na mão no meio da viagem lá na região da Panfilha, voltou para Jerusalém. E você sabe como é difícil. Não é igual hoje, manda aqui, vem de avião. Não, ficamos só nós dois, e nós precisávamos de 3, você sabe disso. Enquanto 2 pregam, um toma conta para que as pessoas que venham aqui tenham palavra. Não dá, nós precisamos de outra pessoa, e não pode ser João Marcos. Mas Barnabé insistia, não tem que ser João Marcos. João é o terceiro personagem, ele é o terceiro que nós precisamos para levar o evangelho ao mundo. Não, não é. Paulo falou, não é. Barnabé falou, Paulo falou, não é. E diz a palavra, que isso foi tão ferrenho, essa desavença foi tão grande, verso 39, que eles fizeram o quê? Se separaram. Barnabé então pegou Marcos consigo e foi para onde? Para Chipre. Paulo escolheu então um novo personagem que foi Silas, e agora vai começar o seu novo projeto de ministério com outro personagem em outro lugar. Sabe que lição que isso me ensina? Algumas. A primeira delas é, um erro sempre vai marcar a sua vida. Já tinha passado, não tinha? Barnabé via a possibilidade de João ser um grande homem, mas a marca dele no passado era mais forte do que talvez a sua conversão no presente. E essa marca era tão grande, tão forte sobre ele, que Paulo falou, não dá, não quero ele comigo. Ele é um desertor. Não, não é. Ele mudou. Não, não, ele vai nos abandonar. Não vai. Vai nos abandonar, sim. Eu vou escolher então outra pessoa. Tá bom, então você escolhe outra pessoa e eu vou continuar investindo em João. No ano de 1410, mais ou menos, a história da humanidade encontrou um período de cisma papal. Os líderes da igreja naquela época entraram num processo que não havia conciliação. 3 papas simultâneos governavam o nosso mundo. E era um problema. Um ditava uma coisa, o outro ditava outra, outro ditava outra, e não se chegava a consenso nenhum. E isso estava ocasionando um problema muito grande. E exatamente nessa época de cisma papal, de 3 personagens, foi a época de outros 2 grandes homens. Um, nascido na Boêmia, hoje um país que, pelo menos acho que se você procurar no Atlas, você não vai encontrar, porque era um nome dado a uma determinada região da atual República Tcheca. Pega ali o lado, né, ocidental e central da República Tcheca, fazendo, né, aquela fronteira com a Áustria, a Polônia, a Alemanha. Aquele lugar era chamado na antiga Europa de Boêmia. E lá nasceu um jovem entusiasmado com as verdades do Evangelho, chamado João Rus. E ele tomou para si que ele levaria o Evangelho, o que fosse preciso fazer, ele faria. E esse homem era tão bom, e era tão verossímil que ele falava, que ele impressionava outras pessoas. E um jovem da cidade de Praga, República Tcheca, um jovem chamado Jerônimo, babava nas palavras de Rus. Falei, esse homem é espetacular, eu quero falar como ele fala, eu quero viver como ele vive, eu quero ir onde ele vai. E houve um concílio em Constança. João Rus era um homem letrado. João Rus era muito benquisto, e tão benquisto ele era professor. E como todo professor naquela época, né, de universidades e faculdades famosas, o rei tinha, né, em conta aqueles que trabalhavam. E João Rus era tido pelo rei da Boêmia aqui. E ele falou assim, olha, vai ter um concílio lá em Constança, né, uma cidade alemã, e eu vou para lá. Mas João Rus, você não sabe que o povo, né, te chama de herege, né, eles vão... Não, eu preciso ir para lá. Então faz o seguinte, me dê um salvo-conduto. Salvo-conduto era uma carta que ia com o selo real, que provaria que o rei, né, estava determinando, olha, por ordem do rei, você tem direito de ir e direito de voltar em segurança. Estou aqui, um salvo-conduto meu. Como se não bastasse o salvo-conduto do rei da Boêmia, ele ainda recebeu um salvo-conduto do rei da Alemanha. Na época, Sigismundo. Está aqui, ó, um salvo-conduto, mande também para ele. Como se não bastassem 2 salvos-condutos, esse homem ainda recebeu uma carta de aprovação, sabe de quem? Do próprio Papa. O Papa que estava chamando para esse concílio, Papa João 23. Está aqui, ó, pode vir. Para que ter medo? Não, eu vou. Imagina, 2 salvos-condutos e uma carta do Papa, não preciso de mais nada. Quando ele chegou em Constança, soldados o escoltavam. E as pessoas diziam, nossa, esse é Rus, olha, Rus. Mas antes de viajar,
ainda desconfiado do processo que estava acontecendo, João chamou Jerônimo, que era seu pupilo, era seu discípulo, falou: olha, se porventura eu vier a cair, você tem que prosseguir com o meu trabalho. E Jerônimo falou: pode deixar, eu vou fazer o que for necessário. E Rus prosseguiu. Mas, meus queridos, quando a verdade vem à tona, nem sempre as seguranças que o mundo dá permanecem. E quando no concílio de Constança, João Rus teve a oportunidade de falar e falou o que ele achava, o Papa rasgou a carta dele e nem o salvo-conduto do rei foi suficiente para permitir que Rus voltasse para a Boêmia. Ele foi colocado em um calabouço. O rei da Boêmia ficou furioso e mandou ordens, mas naquela época o poder da igreja cristã era muito forte e o que ela decidia era difícil ir contrário a uma ordem mesmo de um imperador. E João Rus ficou no calabouço vários e vários dias, e quando Jerônimo ouviu falar, ele falou: opa, eu tenho que agora ajudar o meu mestre. E mesmo sabendo que não era sensata essa decisão, ele então pega o que ele pode e corre na direção da cidade, porque ele sabia que João Rus haveria de ser condenado à fogueira. E quando ele chega na cidade, ele percebe que não dá para fazer mais nada, porque Rus basicamente já está indo para a fogueira, e agora ele já está na cidade de Constança, não tem como fugir porque não tinha carros, e ele então vê que foi uma loucura ter feito isso, porque agora vão matar Rus e podem matá-lo também. O evangelho não vai prosseguir em toda a região da Boêmia. Ele resolve fugir, e quando ele vai fugir, conta a história que ele ainda consegue sair da cidade de Constança, mas alguns soldados o pegam do lado de fora e o trazem de volta. João Rus entrega a sua vida em uma fogueira, e Jerônimo é colocado em uma prisão. Bom, até então, Jerônimo estava preparado para isso. Sabe por quê? Porque os seus olhos tinham visto a figura do seu mestre proclamar em alta voz aquilo que ele acreditava. E o que, vou inverter o nosso ditado popular, ok? E o que o olho vê, o coração sente. E o coração dele sentia ardentemente que ele poderia seguir o mesmo caminho de seu mestre. Foi jogado numa masmorra. Uma masmorra sem luz, sem entrada de luz do sol, sem local arejado, né? Quem constrói casas sabe da importância, né, de localizar janelas, portas, para que haja uma ventilação. Imagine um local sem ventilação, sem luz do sol, úmido, lúgubre, e a única coisa que vai ter para comer é pão e água, quando se lembravam de dar isso. E como se não bastasse, conta a história que pegaram Jerônimo, não fala qual foi a posição, mas o acorrentaram e o colocaram numa posição que a história diz que era muito dolorosa para ele, e ele passava o dia nessa posição. Imagine como você quiser, né, de quatro, com a perna para cima, um braço estendido para trás, a posição que lhe era incômoda. Ele não passava 5 minutos, 10 minutos, ele passava o dia assim. Só era liberado das correntes ou desse local que o machucava na hora talvez de comer, e depois voltava. Muito provavelmente não abriam para ele fazer suas necessidades fora. Então ele tinha que ir acumulando as necessidades dentro de uma cela que não tinha iluminação, dentro de uma cela onde não tinha nem sequer o básico para ele poder sobreviver. Ele ficou ali 2 dias, 3, 4, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o concílio de Constança está acontecendo, porque ele durou 4 anos, está acontecendo. 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, quando completaram 339 dias, Jerônimo foi chamado. E perante todo o concílio de Constança, eles não queriam matar Jerônimo, eles queriam fazer com Jerônimo o que eles não tinham conseguido fazer com quem? Com Rus. Queria que ele se retratasse, dissesse que as palavras de Wycliffe e de Rus eram tudo balela. É isso que ele queria. E se tivessem chamado Jerônimo há 5 meses atrás, ele não pensaria 2 vezes. Mas agora, magricelo, sujo, cabelo comprido, unha comprida, cheirando mal, perante o concílio de Constança, envergonhado de todas as pessoas o olhando assim, perguntam para ele: você se retrata do que você tem feito por aí afora? Você se retrata publicamente de que as palavras de Wycliffe e de Rus não são a verdade bíblica? Aquele homem pensa e pensando na morte ou voltar para aquela masmorra, ele toma a pior decisão de sua vida.
eu aceito. Então diga publicamente isso. As mensagens de Wycliffe não são a verdade. Diga de Hus também. E a mensagem do seu mestre aparecia, ele via João Hus pregando, sorrindo para ele, o ajudando os pobres, e aquilo apertava o coração de Jerônimo. Mas ele tinha que dizer: João Hus também não dizia a verdade. O clero foi a loucura, gritaria, mais gritaria, e ele estava agora pronto para a morte. Mas vocês acham que eles queriam matar Jerônimo? Agora que ele disse isso publicamente? Queriam colocar Jerônimo numa plataforma e sair andando com ele pela cidade de Constança, para que ele dissesse publicamente isso. Põe ele na cela de novo, amanhã a gente traz ele de volta. E Jerônimo foi para a cela. E quando ele sentou-se na cela escura, fria de novo, começou a ver cada rosto das pessoas que estavam ali. E lembrou-se de algumas pessoas que ele já tinha visto em outros locais, boquiabertos, perante as palavras de Hus e perante as próprias palavras que ele tinha já pregado. E essas pessoas com ar de, não faça isso, estavam em Constança para ver que rumo o cristianismo tomaria. E com a derrota de um de seus heróis, sua fé também enfraqueceu. E Hus, já morto, Wycliffe, lá no passado, não vou ter família, não vou ter ninguém, isso cai sobre o seu peso dos seus ombros. Sabe o que eu imagino? Que isso aconteceu também com João. João fugiu da viagem onde ele estava, chegou em casa: mãe, desculpa, não dá para continuar com aquilo que eles estão fazendo, me deixa ficar em casa. E mãe, claro filho, vem cá, vamos comer, vamos tomar um banhinho quente, olha que a mãe esquentou a água, vem, deita aqui numa caminha agradável que a mãe preparou para você, olha o lençol, deita aí. João deitou, uma cama, comida quente, água quente para lavar os meus pés. Mas quando deitou na cama, o que vinha na sua cabeça? Paulo, Barnabé, Paulo, Barnabé, Paulo, Barnabé. E ele via Paulo sofrendo uma noite chuvosa, andando para ajudar um moribundo que passava, via seu primo Barnabé, imaginando, agora ele está lá no meio do mar, balançando de um lugar para outro, sem ter onde dormir, está lá no conversa, meu Deus, eu aqui nesse conforto. E isso começou a corroer João Marcos, corroer de tal forma que ele não estava suportando, até que João tomou uma decisão: eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar. Mas a volta, gente, nem sempre é fácil. Ele decidiu voltar, mas não seria fácil. Jerônimo, que besteira que eu fiz, meu Deus, que besteira que eu fiz. E passou a noite chorando por ter denegrido a imagem de seu Salvador e denegrido publicamente a imagem de dois homens que ele sabia que eram homens puros, homens honestos, homens que valiam a pena morrer por eles. E no dia seguinte, quando é levado diante, de novo de Constança, seu semblante já não está tão caído. Estranha um pouco? Muito bem, temos aqui perante nós o homem que ontem publicamente já disse que... Pois não, eu quero falar. E os homens estranham, né? Por que ele tem tanta vontade de falar? Eu quero me retratar. Sim, não me retratar do que eu disse ontem. Como? Ontem eu disse para vocês publicamente que as mensagens de Wycliffe Hus não eram verdade. Pois eu quero dizer para vocês que esse foi o maior erro da minha vida. Calem a boca desse homem! Ele ergueu a mão: eu não tenho direito de falar? Vocês me deixam 340 dias numa masmorra sem julgamento, sem pão direito, sem água, sem o mínimo necessário para um ser humano sobreviver, e eu não tenho direito apenas de dizer algumas coisas publicamente? Pois eu vou dizer. E Jerônimo começou a dizer: Hus foi um homem santo, um homem bom, um homem inocente. E Jerônimo disse tudo o que ele precisava dizer. E em meio a desespero, conta a história que o clero só não rasgou suas vestes porque não era mais esse o costume dos sacerdotes, mas desesperou: o que nós precisamos mais? Mandem esse homem para a fogueira agora. E então foi montada uma fogueira imediatamente, não foi marcada nenhuma data, porque eles entenderam que cada dia que Jerônimo ficasse vivo perante as pessoas dizendo o que ele estava dizendo, ocasionaria o pior reboliço possível. Matem ele agora.
e uma fogueira foi erguida, e Jerônimo de cabeça erguida foi para a fogueira. E quando a fogueira foi montada e as suas mãos foram amarradas para trás, o carrasco veio para acender a fogueira por detrás dele. Conta a história. Quem conta isso? Foram todos os conversos que estavam lá presentes nesse dia, que Jerônimo dizia para o carrasco: não fica aí atrás não, vem aqui à frente e olhar-me nos olhos. Se eu tivesse medo da morte eu não estaria aqui, vem aqui. E enquanto o carrasco acendia a fogueira, as últimas palavras que se ouviram da boca de Jerônimo eram palavras dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Um sorriso no rosto para morrer. Fazemos com muita facilidade as coisas quando nos pagam, não fazemos? Olha, eu quero que você está aqui. Ricardo, eu quero que você componha uma música, está aqui. Ricardo, eu quero que você dê aula em tal lugar, está aqui. Eduardo, eu quero que você construa, está aqui. Eu quero, Mário, que você faça o meu carro, está aqui. Porque faz parte da vida. Recebemos e fazemos. Mas você já reparou que os projetos mais audaciosos e as coisas mais fantásticas que o ser humano faz nunca é remunerada? São as coisas que ele faz por motivação, por idealismo. E sabe o que faz um homem sorrir perante uma fogueira e chorar quando ele está dentro de uma casa tomando um banho quente e tendo tudo o que ele precisa? É o idealismo. Às vezes o que falta para você é só o verdadeiro idealismo para te dar força e vontade para fazer o que tem que ser feito. Jerônimo caminhava para a morte com um sorriso no rosto, mas se ele tivesse sido liberto para voltar para sua casa, ele estaria cabisbaixo para o resto da sua vida. Era o ideal do cristianismo. E a história de João termina de uma forma interessante, meus queridos. E eu faço questão de encerrar lendo o final da história desse personagem. Eu quero que você, por gentileza, me acompanhe na leitura de Colossenses, que você já leu no começo, capítulo 4, não mais o verso 10, o verso 11. Colossenses, capítulo 4, verso 11. Paulo escreve uma carta para a igreja de Colossos. E nessa carta ele diz assim: saúda-vos daqui, de onde ele estava preso, né? Quem? Aristarco e Marcos, primo de Barnabé. Faço questão de ler o verso 11. E Jesus, conhecido por justo, não é Jesus Cristo, é um terceiro personagem. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, pausa. Isso aqui é um outro termo para quem era Ok, são judeus, não são gentios. Prossigo. Os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Puxa vida, diz Paulo. E eles têm sido para mim o meu... O que eles têm sido? Eles têm sido para mim o meu conforto. Eles têm me ajudado, eles têm me apoiado. E quando Paulo percebe que o fim da sua vida está chegando, ele escreve também uma carta para um outro personagem chamado Timóteo. E é o último verso que nós vamos ler. Leia comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 11. Paulo diz assim para Timóteo, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 9 a 11. Timóteo, procura vir ter comigo depressa, venha rápido, porque Demas amou o presente século e me abandonou, e foi para Tessalônica. E talvez em outro contexto Paulo diria, e ele fez isso, igual a João Marcos. Mas agora ele não tinha mais que dizer isso, porque João estava onde? Estava do lado dele. E ele disse então, olha só, acompanhe comigo, verso 11, somente Lucas está comigo, toma então a Marcos e traze ele para mim, porque ele me é o quê? Útil para onde? Para o ministério. Sabe quem era Paulo? João Rus. Sabe quem era João Marcos? Jerônimo. Fracassou. Teve o peso do seu erro, João muito mais do que Jerônimo, durante um bom tempo de sua vida. Mas lá na frente, recobrou as forças e seguiu rumo, simplesmente, o sucessor de quem? De Paulo. Só isso. João Marcos haveria de continuar o trabalho que Paulo
havia começado. 3 personagens, e você com certeza é um desses 3. Ou você é como Paulo, que lidera essa igreja com toda a sua força, com tudo que você vê pela frente, e às vezes nesse ímpeto de fazer sempre o melhor, pela causa do Evangelho, acaba esbarrando em pessoas que não acompanham a sua força, e às vezes as deixa para trás. Ou você é João, que quando vê pessoas como Paulo, fica tão entusiasmado, mas tão entusiasmado, que se encoraja para uma semana diferente de trabalho e fala, essa semana eu vou seguir o meu mestre como eu nunca segui. E sai com a força para o Evangelho, mas quando vem as vicissitudes, quando vem a falta de uma série de coisas, desiste e dá um passo para trás e volta para onde estava, para futuramente se arrepender. E quando volta, percebe que as pessoas não vão te olhar. Esse é João, esse é João, esse cara vai desistir, mais cedo ou mais tarde ele vai te deixar na mão. Quem é esse aqui? É o João Marcos. João Marcos. Mas não desista, porque a história de João Marcos é uma história de superação. Sucessor de quem? De Paulo. A história de Paulo é uma história de um líder, que também pode cometer o quê? Falhas. E a história de Barnabé é a história de um homem que eu queria deixar com você. É a história daquele que fortalece. Não importa o que aconteça. Se não fosse Barnabé, você não conheceria hoje João Marcos. João Marcos seria voltado para Jerusalém e lá teria ficado para o resto de sua vida. Boa parte do cristianismo que foi levado pós martírio de Paulo foi feito por João Marcos, só por causa da influência de Barnabé. Para essa semana que vai entrar, eu te convido a se enquadrar num desses 3 personagens. Os 3 são importantes para o Evangelho. Seja um deles. E lembre-se, para os 3, houve um final. Como diz a Disney, todos os finais têm que ser. Só que nem todos os finais reais serão felizes. Mas eu posso dizer com toda a segurança que na história da palavra não existirão finais tristes. A morte não é o fim. Muito pelo contrário, é motivo de alegria para alguns que podem passar por ela, sabendo por que estão passando. Não há final triste em nenhuma história cristã. E eu te convido a desfrutar dessa história no decorrer dessa semana. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, obrigado, Senhor, pelas histórias que o Senhor manteve em sua palavra no decorrer de tantos anos, para nos dar instruções no dia que vivemos hoje. Senhor, a maioria das pessoas que aqui estão agora irão para suas casas, como eu e minha família iremos descansar para amanhã acordarmos para mais uma semana de trabalhos e atividades. E Senhor, a correria do nosso dia a dia nos consome quase todo o tempo. Por misericórdia, Senhor, ajude-nos, acima do dinheiro, acima do tempo, mantermos o ideal da nossa vida acima de tudo isso, para que a vida realmente tenha valor para nós. Que a Tua graça, a Tua misericórdia nos acompanhe, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Ricardo estará à porta agora. Nós convidamos todos na quarta-feira para acompanhar nosso culto. O irmão Alex Nazário será o orador. Deus possa abençoar cada um e levar-nos em paz para os nossos lares. Uma boa semana.